O quanto é bom saber que o Senhor cuida, que o Senhor zela por cada um de nós.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Todo esse ambiente, aqui na igreja e também os que estão em casa, eu consagro ao Senhor a mesma unção derramada aqui, que seja vivida e sentida nos lares. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é o nosso Deus. Toda a igreja, olha aqui para mim, por favor. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui na igreja. Pode acender as luzes para mim, por favor? As pessoas que eu chamei aí, eu fui em algumas que eu me veio na memória. Vem aqui na frente, por favor, todas elas. Gente, presta atenção. Eu acho que a igreja está vivendo a fase mais difícil dela. O embate espiritual nunca foi tão físico, tão real. Eu não digo a igreja remanescente, eu digo a igreja corpo. Porém, algumas igrejas, agora eu incluo a remanescente em específico, vão sofrer mais. E eu digo a você o porquê desse sofrimento. Porque alcançaram um ponto estratégico alto no mundo espiritual. E com isso, o contra-ataque vem. Ainda mandei na igreja, no campo de liderança agora à tarde, uma fala de uma pastora. Eu achei interessante a fala dela. A igreja que faz a diferença, ela sente, as pessoas sentem. Mas se eu e você entender esse princípio e propósito, nenhum de nós vai recuar, nenhum de nós vai retroceder. Essa semana está tão difícil. Tivemos uma notícia da irmã da Simone, da pastora, que sofreu um AVC ontem. Estávamos em visita no pai dela, desmarcamos uma reunião à noite. Tem problema lá também. Fizemos uma pequena viagem lá. Lá eu recebi a notícia, vim direto para o hospital. Hoje, tivemos outra notícia que o irmão dela vai ter que fazer uma ponte safena. Hoje eu devo ter recebido umas 8 mensagens com pedido de oração, no mínimo, todas da igreja. Se você olhar o contexto mundial da igreja, a igreja está sofrendo. E o Senhor alertou quanto a isso, que quando esse dia chegasse, estaria muito próximo o retorno dele. Quando você sofrer por causa do nome do Senhor, você está entendendo o que eu estou falando? E hoje eu quero fazer algo que a gente ainda não fez aqui. E sempre que eu lembrar disso, eu vou fazer. Sempre que o Senhor me incomodar, eu vou fazer como foi hoje. As pessoas que Deus me aponta, eu chamo. Então essas aqui são as pessoas que o Senhor chamou hoje para fazer isso. Eu vou orar por eles, guardar a vida deles, tudo que é deles. E eles vão ungir toda a igreja. Vão descer lá embaixo. Vão subir ungindo. Alguns já vão ficar aqui. Vão, o pessoal no Kids, alguns lá embaixo e alguns aqui. Inclusive no início da rua lá, eu queria que ungisse tudo lá. Pastor Robson e o Dudu vão lá para a rua. Aí unge a frente, a lateral e as escadas subindo a rampa. Isso é coisa rápida, gente. Eu vou ungir a mão deles aqui. As mãos vão ficar com unção, eles vão tocar. Ok? Não é como uma unção de liderança pastoral que o óleo desce. Não. É uma declaração profética. E por que nós fazemos isso? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, verso 19, diz assim: eis que vos dou poder. O Senhor dá o quê? Poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, diga comigo, toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu não selecionei ninguém. Eu fui andando no corredor e o que me apontava eu chamei. Não tive um momento de escolher nada. Então são eles que o Senhor quer.
Eu queria que você estendesse a mão para cá. Eu vou ungir a mão deles. E nós vamos orar por eles. E enquanto eles descem, fazem isso, nós aqui vamos estar orando. Tiago e Ilma vão ungir aqui em cima. Tudo aqui em cima. E pastora Adriana fica aqui também com eles. Vocês vão tocar em todas as cadeiras. Nas pessoas não precisa, o altar também. Tudo. Robson, pastor Robson, Dudu e o Hugo desce lá pro último. Tá lá embaixo na rua. Os demais vão para o segundo andar. E toda a cadeira, tudo, a cozinha, banheiro, tudo, toquem as mãos e nós vamos declarar que aqui é do Senhor. E o maligno não toca. Nós consagramos esse lugar e esse lugar é do Senhor. E o maligno não toca. Amém? Toda a igreja, estenda as mãos para cá. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, esses valentes. São homens e mulheres que o Senhor colocou no meu coração no momento aqui. E eles irão ser usados pelo Senhor agora, guardando toda a igreja, guardando cada departamento, a entrada e a saída. Senhor Deus e Pai, nós entregamos a vida deles e tudo que é deles em tuas mãos. Guarda o casamento, guarda os filhos, a intimidade do casal, o relacionamento, a cumplicidade. Pai, guarda eles em tudo e a todo tempo. Senhor, o maligno não pode tocar em nada que é do Senhor. Pai, eu entrego cada um deles ao Senhor e declaro: nenhuma retaliação virá sobre eles, nenhuma retaliação ficará de pé. Nós entregamos esse momento ao Senhor e declaramos: é frustrado os planos do diabo, é frustrado os planos de Satanás. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O restante que está aqui, quem quiser ajoelhar, seria ótimo se a igreja toda ajoelhasse. E enquanto eles fazem isso, a igreja toda fica prostrada. Quem aguentar, tá bom? Não se esforce além da conta, mas se possível, faça isso. Vamos orar. Será
direção, Pai, que o Senhor nos dá. É loucura para o mundo, mas é poder para aqueles que confiam no Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Se você pode, levanta, aplaudindo, glorificando. Segura a mão desse irmão que está do lado, vamos orar uns pelos outros. Se você quiser ficar sentado, não tem problema. O louvor continua bem baixinho. Abra sua boca, comece a interceder. Cubra ele de oração. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos. Nós colocamos toda a igreja agora diante do Senhor. É um tempo, Pai, que nós tiramos para declarar a mão do Senhor sobre as vidas. Nada aconteceria aqui se o Senhor não tivesse presente. Nada aconteceria aqui se não fosse a vontade do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Eu oro por toda a liderança. Eu oro por cada departamento, por cada célula, por cada anfitrião, por cada líder, por cada membro. Eu oro, Pai, pelas igrejas, nossas vizinhas aqui, que sejam agraciadas pelo Senhor. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Eu abençoo toda a igreja, em especial os que estão em casa. E eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Uma vez mais, joga a tua mão no alto e aplauda a tua oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim, se sente aí, fica à vontade. Não creio que o Senhor vai falar contigo hoje. Cadê o Cleito? Vem cá, Cleito. Hoje vamos receber uma palavra do trono para fazer o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos fazer dízimo e oferta no final, já para continuar esse ambiente que a gente está aqui, profético e tudo. Creio que Deus vai usar muito a vida dele. Eu não sei se você percebeu, mas no tempo que começamos a orar, o ambiente da igreja começou a mudar. E a oração é a garantia de força que qualquer ser humano tem. Amém? Deus colocou algo no meu coração, eu quero direcionar a igreja, vou fazer isso no domingo. Talvez hoje no final já se faça um pouco também, mas eu queria muito que você entendesse que você não está aqui só para ocupar um lugar. Você está aqui para zelar pela tua casa, para zelar pelo teu casamento, para zelar pelos teus filhos, pelos teus pais, por tudo. Você crê nisso? A palavra do Senhor nunca é vazia, ela sempre é específica para alguma coisa. E nós temos recebido palavras aqui de um poder magnífico, cada uma delas. Se você observar o que Deus está fazendo em sonhos, gente, no final nós vamos estar orando pelos seus sonhos, os sonhos da sua família. Mas hoje Deus falou tanto comigo. Eu quero viver o sonho de Deus. Depois, se der, eu vivo o meu. Você entende isso? O sonho de Deus inclui algumas coisas que a gente não está muito afim, mas é necessário. Amém? Eu conversava hoje com um pastor. Nós estamos recebendo aqui um pastor assim, grande homem de Deus, antigo. Depois eu vou falar um pouco dele, se definir que ele vai vir mesmo. Mas ele me procurou e falou: pastor, quando ele falou, eu nem acreditei. Não acredito, mas é verdade. E a gente está orando essa semana, tivemos uma confirmação. Mas a primeira coisa que ele falou comigo mexeu muito comigo. Ele falou assim: pastor, a paz que eu sinto aqui, eu não consegui sentir em lugar nenhum. Canta para Jesus. Estende suas mãos, vamos orar.
Cleide tem sido um instrumento de Deus na nossa vida, no nosso ministério, muito dedicado, dono de um talento grande em Deus. Deus vai usá-lo muito aqui hoje. Pai, obrigado pela vida do Cleide, tomei ele em tuas mãos, toma também a Thaís, guarda eles, ó Deus. Meu netinho que ainda nem veio, mas vai vir, guarda também. Senhor, em nome de Jesus, todos os nossos bichinhos na chácara, os deles, os meus, Pai, em nome de Jesus, tudo está guardado no Senhor. Guarda a vida, Pai, da família dele, dos pais, irmãos, tudo. Nós entregamos em tuas mãos. E coloque sobre a vida dele, sobre as mãos dele, a autoridade que ele precisa para hoje. E como igreja, toda dele eu abençoo. E eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, irmão. Graças a Deus, Jesus, amém? É notável a presença do Senhor aqui em cima desse altar. Eu sempre confesso para os irmãos que eu sempre tive esse desejo de poder sentir essa mesma vibração, em que várias vezes o nosso pastor fala a respeito de que realmente ele está sentindo a presença do Senhor aqui sobre esse altar. Não que seja somente aqui, eu creio que ele age na vida da mesma forma, até mesmo pelas direções que o Senhor tem trago hoje para o nosso ministério. É justamente para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor no nosso ministério. É justamente para que a gente possa viver os sonhos que o Senhor tem, os projetos que o Senhor tem nesse ministério. E eu vou estar aqui para poder viver. Você também vai, amém? Glória a Deus, aleluia. De qualquer coisa, irmãos, eu queria poder estar agradecendo primeiramente a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de poder estar aqui sobre esse altar, com essa responsabilidade muito grande que eu desejo por Tiago, eu desejo por Vitor, eu desejo por Douglas e mais um monte em nome de Jesus, tá bom? Vocês vão ver como que é bom estar aqui, o nervosismo é enorme, mas no final de tudo eu creio que vai dar certo. Mas enfim, agradecer primeiramente a Deus, agradecer também a minha esposa que está aqui na frente, ao meu suporte, é quem tem me ajudado nessa caminhada, servir ao Senhor, procurando servir com excelência. Também agradecer a minha família, a minha mãe, meu irmão Daniel. Meu pai não está aqui hoje não, mas são pessoas que sempre me apoiaram e continuam me apoiando para que eu possa continuar aí nessa trajetória. E também agradecer o pastor Altair por ter confiado em mim essa responsabilidade de estar aqui sobre esse altar. Eu creio que é porque o Senhor viu que através da minha vida Deus colocou seu potencial e trouxe essa credibilidade sobre a vida do Senhor. Agradeço demais. Em nome de Jesus, pastor. Amém? Irmão, eu venho trazer uma palavra. Antes de qualquer coisa, deixa eu perguntar à minha esposa aqui. Eu estou segurando o microfone da forma certa. Está saindo, irmão. Me ajuda aí, você que falou e que fala, por favor. Amém, irmão? Mas eu venho trazer uma palavra da parte de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai mudar destino de pessoas nessa noite. Não porque sou eu que vou pregar, mas justamente pelo aquilo sobre quem eu vou pregar. E por acreditar também que em ambientes como esse, palavras elas não são apenas palavras, palavras que são liberadas em momentos ou lugares concretos. Eu creio totalmente que são decretos de Deus que são liberados sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor já está liberando isso sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Como a gente vem abordando esse tema durante, eu acho que já foram 3 elos, não é isso, pastor? 4, hoje é o 4. E dentro desses 4 elos nós viemos abordando o assunto que é restaurando o sonho. Para a gente poder estar falando um pouco a respeito desse assunto, eu vou te convidar para que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. E o verso vai ser o 19. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 19.
a palavra do Senhor nos diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus, irmão. Feche seus olhos, queria fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Papai querido, te pedimos para que o Senhor traga direção sobre as nossas vidas, daquilo que o Senhor deseja derramar sobre este lugar, sobre todas essas vidas que estão aqui nessa noite. Papai querido, nós te pedimos para que o Senhor possa estar conduzindo, assim como o Senhor conduziu o início desse culto, até este momento. Nós te pedimos para que o Senhor conduza até o final. Que tudo que tiver de acontecer aqui nessa noite seja por direção e propósito do Senhor. Nós deixamos os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas, e tudo aquilo que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas, nós te pedimos, meu Pai querido, fica à vontade em nome de Jesus. Essa oração eu te faço com tudo, que se cumpra, meu Pai querido, aqui nessa terra, a vontade do Senhor, assim como é feito no céu, em nome de Jesus, que assim seja, e graças a Deus. Assim, irmãos, como eu acabei de falar com os irmãos, a gente está abordando esse tema que é restaurando sonhos ou restauração. Se fosse para eu dar um título para essa mensagem, o título seria Sonho com Propósito. A minha intenção não é somente te dizer o que o Senhor deseja restaurar os seus sonhos, mas te alertar que existe um processo para que isso aconteça. E esse processo o Senhor trouxe sobre o meu coração, que é um processo que se chama um processo de restauração. E a única possibilidade de um sonho ele ter que ser restaurado é porque um dia esse sonho, logicamente, ele foi danificado. E o processo de restauração de um sonho sempre será melhor que um processo de reformar um sonho. A diferença entre reformar e restaurar é algo que, se a gente entender verdadeiramente esse significado, baseado em restauração de sonhos, baseado nos nossos sonhos, a gente vai entender que existe um diferencial. E se a gente colocar em prática, a certeza da gente conseguir êxito naquilo que a gente sonha, que são, desde qualquer objetivo que seja, é uma certeza que nós vamos ter. A reforma, eu tenho a possibilidade de ter ou de usar recursos de diferentes modelos, ou talvez de diferentes preços. Já a restauração já é mais difícil, pois para que eu venha restaurar algo, eu preciso usar o mesmo material primário que um dia esse objeto, vamos colocar dessa forma, que um dia ele foi construído. Estou dizendo objeto, eu vou te dar um pequeno exemplo. Quando a gente vai falar de, por exemplo, de restauração de um carro, vamos colocar aí uma restauração de um Fusca, por exemplo. Na reforma, se for para eu reformar o Fusca, eu tenho a possibilidade de talvez colocar, por mais que não vai ficar muito belo, mas eu posso pegar talvez um retrovisor de Corsa. Mas se eu quiser restaurar um Fusca, eu preciso colocar nele tudo aquilo que é original, tudo aquilo que é primário dele. E todas as vezes que a gente fala de uma restauração, a gente, baseado exatamente nesse exemplo que eu dei para vocês, falando a respeito da restauração do Fusca, para quem conhece de carro, não conheço muita gente, sabe que não fica barato. Para restaurar um carro e você pegar tudo aquilo que é original, você conseguir colocar cada detalhe da forma que ele foi construído há não sei quantos anos atrás, a gente sabe que fica muito caro. Da mesma forma são os nossos sonhos. Para que os nossos sonhos eles sejam restaurados, eu preciso te lembrar, existe um preço a ser pago para que esse sonho ele venha a ser restaurado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês a partir desse momento. Essa referência que nós acabamos de ler, ela faz parte da passagem de Ana na Bíblia. Ana era uma das duas mulheres de um homem chamado Eucana. Eucana era descendente de levitas e fazia parte da tribo de Levi. Eucana, ele gostava da sua outra esposa,
caso que se chama Penina. Mas a Ana, a Bíblia fala que ele amava a Ana, mesmo sabendo que Deus a fez estéril. Justamente por Ana, ela ser estéril, Ana era alguém que tinha um sonho. Não é preciso alguém perguntar, porque como se fosse a pergunta, qual é o sonho de Ana? Logicamente, a gente baseado no texto, eu sei que aqui só tem leitura de Bíblia, a gente vai ver que o sonho de Ana era de ser mãe. Sobre o sonho de Ana, nos dias de hoje, quando a gente olha para esse sonho que Ana tinha, eu sei que muitas das vezes a gente pode olhar e considerar talvez como um sonho bobo, justamente porque que a gente vive nos dias de hoje, com o avanço da ciência, que com vários métodos, eles possibilitam mulheres que sonham em ser mães, em terem o seu sonho conquistado. Mas naquela época não era dessa forma. Uma mulher que era estéril, ela era considerada como uma mulher amaldiçoada por Deus. Ela também, essa mulher, ela era vista como alguém que veio para essa família para prejudicar essa família, justamente por ela não conseguir dar filhos para o seu esposo. E naquela época, por um aval social, naquela época eles permitiam com que esse homem, que talvez tivesse uma mulher em que era estéril, eles permitiam que esse homem ele tivesse uma outra esposa, ele permitia que ele talvez também tivesse uma concubina, ou talvez até mesmo uma das suas servas, para que assim ele pudesse dar continuidade naquilo que o Senhor deixou sobre essa vida, para que assim ele possa estar construindo a sua geração. E justamente por Ana não conseguir dar um filho ao seu esposo, Eucana, ela se sentia amargurada de espírito. Mas Ana, é isso que é importante. Mas Ana, ela tinha um sonho. E esse sonho que ela tinha, esse sonho não era somente dela, esse sonho também, ele era de Deus. Mas Cleide, é possível nós termos sonhos que também são sonhos de Deus? É claro que sim. Antes de entender um pouco sobre esse assunto, é preciso destacar que todo sonho de Deus, eles são projetos e planos que sempre visam edificar o reino de Deus e glorificar o nome de Deus. Então, Cleide, como que é possível eu distinguir um sonho que é meu para um sonho que é de Deus? É simples. Todo sonho que é nosso, irmãos, que às vezes a gente sonha, para você ter certeza se esse sonho que você tem no seu coração, se verdadeiramente ele é de Deus, o sonho que é somente nosso, quando a gente pensa em ele se realizar sobre as nossas vidas, ele beneficia somente a gente. Mas um sonho que é colocado sobre as nossas vidas, que também é um sonho de Deus, além dele beneficiar a minha vida, ele vai beneficiar a vida de outros. Vou te dar como primeiro exemplo. Todos conhecem, ou muitos conhecem, Martin Luther King. Esse era um pastor batista. Esse cara, irmãos, ele sonhou a sua vida inteira para que negros e brancos eles tivessem os mesmos direitos. 3 anos antes desse homem ser assassinado, o seu sonho foi realizado. Ele conseguiu o passe para que brancos e negros tivessem o mesmo espaço e o direito ao voto. Esse homem foi um cara que sonhou o sonho de Deus. Era um sonho que era específico dele, mas foi algo que o Senhor colocou no coração dele. E hoje, se negros e brancos, eles têm esse direito, eles podem dar justamente no mesmo espaço o direito ao voto, não necessariamente somente por ele, mas foi por conta que alguém se posicionou da forma correta para que isso acontecesse. Então eu entendo que todo sonho que é de Deus, que é colocado sobre a vida do homem, gerações são alcançadas. E a gente vê que através do Martin Luther King aconteceu isso, a gente vê nos dias de hoje. Mas eu também não poderia deixar de dar o exemplo de José do Egito. O Senhor colocou um sonho em José, e esse sonho o tornou governador do Egito. No momento em que todos sabem a trajetória que José passou para que ele chegasse ao ponto de ser governador do Egito, ele passou por um trajeto. Mas quando ele chegou a ser governador do Egito, além dele ser beneficiado, José trouxe benefício para a sua família e também para todo o Egito, porque José, ele decidiu sonhar os sonhos de Deus.
Mas, ao mesmo tempo em que a gente fala a respeito de sonhos de Deus, e como a gente conhece o nosso Deus como ser onipotente, onipresente e onisciente, a gente entende que nada pode contra o Senhor. Mas eu preciso te lembrar que por mais que existam sonhos, que é desse Deus em que eu acabei de falar com vocês, eu creio que você acredita dessa mesma forma de quem Ele é, nós não estamos isentos de passar por fracassos nos nossos sonhos. Eu preciso te lembrar que quem te disse, relacionado ao seu sonho, que tudo iria dar certo, ele mentiu. Eu preciso te informar também que quem disse que seria fácil você conseguir, ele mentiu para você. Da mesma forma, quem te disse que iria ficar tudo bem, ele também mentiu para você. Contudo, por mais que não estamos blindados quando há fracassos, nós temos uma certeza. Qual certeza que nós temos, Cleiton? Jó 42:2 diz: bem sei eu, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. O seu fracasso, ele não é diagnóstico final. Você não pode parar justamente pela primeira dificuldade que você tem. Esse é um grande problema. Eu estava olhando para a minha vida justamente por algo que eu tentei há 2 anos atrás. E eu olhando justamente para essa iniciativa que eu tive, visando um financeiro, talvez, sei lá, não sei quantos anos, talvez um retorno que eu queria, eu não imaginei isso, mas enfim. Esse é o meu objetivo, em que eu sonhei, eu orei, apresentei ele ao Senhor. O primeiro embate, a primeira dificuldade em que eu tive dentro desse sonho, eu resolvi parar. E eu tenho certeza que tem muita pessoa que também deixou de sonhar com talvez algo que era de Deus, que Ele colocou sobre o seu coração, e você parou justamente pela primeira dificuldade que você teve. Eu preciso te lembrar que essa dificuldade ela não veio para te matar. Essa dificuldade ela não veio para poder destruir os seus sonhos. Essa é apenas uma etapa. Quando eu falo a respeito de dificuldade, de problema, eu gosto sempre de qualificar o pessoal da célula, e já escutou falando isso várias vezes. Quando eu falo a respeito de dificuldade, e eu acabei de falar que nem sempre tudo vai dar certo, talvez você vai falar assim: Cleiton, que é isso? Você está sendo contra a palavra? Não, irmãos, eu vou te explicar. Nas nossas vidas nem tudo aquilo que a gente quer, ou então, melhor dizendo, é só a gente olhar para dentro do próprio exemplo de José. Para que José se tornasse governador do Egito, simplesmente o Senhor colocou a mão na cabeça dele e disse: você vai ser governador, e no outro dia ele estava lá governando, irmãos. É claro, ele teve que passar por um processo, e dentro desse processo ele teve altos e ele também teve baixos. Ele teve vitórias, mas ele também teve derrotas. Eu gosto sempre de encarar relacionado às nossas vidas como se a gente estivesse todos os dias em uma guerra. Mas quando eu paro para poder, eu fui buscar um pouco para entender um pouco a respeito de guerra. Uma guerra, ela é constituída de batalhas. E todas as vezes em que oponentes eles lutam com o objetivo, obviamente, de vencer, terá vezes, melhor dizendo, em que algum dos dois lados eles vão perder. Mas eles não vão perder a guerra, eles vão perder batalhas. E é justamente isso que acontece nas nossas vidas. O seu sonho, se você tropeçou, precisa te lembrar: esse ainda não é o final da guerra. Você só perdeu uma batalha. Levanta. Tudo isso que você está vivendo ainda não é o final de tudo. Eu gosto, como eu acabei de falar com vocês, essa guerra, ela só vai findar no dia que você morrer. Mas enquanto você está de pé, você não pode parar de lutar. Enquanto que você está de pé, você precisa acreditar nos sonhos em que o Senhor colocou sobre o seu coração. Tiago 1,3 vai dizer: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, tem muita gente que quando apresenta o Evangelho para essa pessoa, talvez um novo convertido, ele coloca na cabeça dele que agora que ele está em uma religião, que existe um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente
pode todas as coisas. Ele acredita que esse evangelho vai se encontra aqui nessa noite, está tudo tranquilo, reveja os seus conceitos. Faz parte da vida não só do ser humano, mas daquele que decide viver o evangelho, passar por dificuldade, porque que nós somos muito. O ser humano sem Deus, sem passar por dificuldade, ele não é nada. Mas assim, talvez você veio para o evangelho dessa forma, pensando, não, agora eu vou para um lugar que lá eu não vou ter dificuldade. Mentira para você também. Que caminha com Cristo, ele sentir medo no meio do trajeto para conquistar algo que o Senhor designou na sua vida. A única possibilidade de você ter medo é se você tiver esquecido com quem você caminha. Se você entender de verdade, ou colocar em prática a confiança nesse Deus que você tanto fala para as pessoas, que Ele pode todas as coisas, eu tenho certeza que você estaria num patamar diferente daquele que você se encontra hoje. A gente fala muito sobre esse Deus poderoso, mas a primeira oportunidade em que a gente tem de poder reclamar de situações que a gente passa, a gente faz isso, sabendo que Ele nos instrui a clamar pelo Seu nome e que Ele vai nos oferecer ou estender o socorro sobre as nossas vidas. Eu não entendo, irmãos. Eu não estou colocando isso para você, eu faço isso. Estou tentando melhorar. Mas a gente fala de um Deus de provisão. A primeira dificuldade que a gente tem, a gente acredita que talvez reclamar vai trazer resultado. A gente passa também por um problema de enfermidade, a gente acha que reclamar vai trazer a cura. A gente passa por um problema familiar, a gente acha que somente, talvez, não estou desconsiderando, mas acredito que somente, talvez uma consulta com um psicólogo, isso vai trazer o resultado. Se você sabe que existe um Deus que está ao seu favor, você ou eu, nós precisamos acessar tudo aquilo que Ele tem disponível para as nossas vidas. Quando eu falo a respeito dessa possibilidade, que eu acabei de falar com vocês, a única possibilidade da gente ter medo em meio a essas batalhas, se a gente tiver esquecido quem Deus é. Eu gosto muito dessa passagem de Josué 1:9, que vai dizer: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Aleluia. Deus fiel. Mas com todos os motivos em que eu acabei de falar com vocês, existem alguns que nos atrapalham de alcançar muito os nossos sonhos. E eu acho que o problema central de muitas das vezes a gente não alcançar esse sonho é porque nós decidimos sonhar sem propósito. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que sonham em ter, eu vou falar agora a respeito de bens materiais e financeiros. Existem pessoas que sonham em ter uma casa, que sonham em ter um carro, pessoas que sonham em ter uma família. Eu não estou dizendo que isso seja errado, a gente precisa sonhar com isso também. Só que quando eu falo a respeito de sonhar com propósito, muitas das vezes, quando a gente sonha com a nossa casa, isso o Senhor traz até na minha memória a respeito do pastor, que é alguém que sempre sonhou. Ele falou isso comigo antes de ele conseguir comprar a chácara dele. Ele falou que ele sempre sonhou com isso. E o que eu achei mais interessante, enquanto o Senhor estava falando a respeito disso, meu coração, o Senhor me trouxe na memória justamente ele, que é alguém que obviamente a gente tem como exemplo. Desde o dia em que o Senhor colocou esse sonho que ele tinha sobre as mãos do pastor Altair, eu parei para poder pensar e falei, cara, se o Senhor ele deu da forma que deu sobre a vida dele, é porque ele decidiu sonhar com propósito. Porque que quando ele olha para a chácara, eu estou lá e tenho certeza que outras pessoas já passaram por lá e sabem o que eu estou falando. Nada daquilo que está lá dentro ele pensa somente dele. Ele pensa sempre na possibilidade de estar levando pessoas para poder cuidar, para poder talvez aconselhar. E isso é sonhar com propósito. Eu já te indico, eu direciono a você que é alguém que eu aprendi dentro desse tempo, que eu parei para poder pensar. Eu falei, cara, eu também sonho com a minha casa própria. Eu também sonho em ter um carro. Casamento não dá mais, né? Graças a Deus eu estou casado.
mas tem pessoas que sonham em ter um casamento. Mas eu parei para olhar para dentro da minha vida e pensei, eu falei, cara, mas por que muitos desses sonhos até hoje, eles não aconteceram? Eu olhei para mim e confesso para vocês que quando eu pensava na minha casa, eu pensava simplesmente no meu conforto, no conforto da minha família. Quando eu pensava relacionado ao carro, eu pensava no meu conforto, no conforto da minha família. E eu tenho certeza que tem pessoas que pensam dessa forma, que sonham em ter um casamento, talvez para viver uma vida entre dois. Só que quando a gente entende que o Senhor, todos os sonhos que Ele coloca no nosso coração, a gente precisa entender que eles precisam ser sonhos com propósito. Se você sonha com a sua casa, se você até hoje não conseguiu ela, comece a sonhar dessa forma, que foi algo que eu decidi fazer. Eu parei para poder pensar e falei, cara, por que não pensar em ter uma casa, com a possibilidade de abrir as portas dessa casa para colocar uma cela? Por que não pensar em ter uma casa e pensar na possibilidade de levar pessoas para que eu possa cuidar de pessoas dentro dessa casa? Por que não pensar em ter um carro e lembrar que talvez tem um irmão seu que caminha 3, 4 quilômetros para poder estar aqui toda quarta e todo domingo, e você ter a possibilidade de poder pegar ele em casa e levar ele em casa? Por que também não pensar para dentro de um casamento em que tanto você sonha, você ter um casamento próspero, abençoado, e você ter possibilidade de poder ajudar outras pessoas que estão com problema no seu casamento? A gente precisa aprender a sonhar com propósito. E essa é a intenção dos sonhos em que o Senhor coloca sobre o nosso coração. A resposta para quem tem um sonho com um propósito. 1 Samuel 1,19 vai dizer a parte dele: e o Senhor se lembrou dela. A gente acabou de ler essa passagem. Eu preciso evidenciar isso, que quando a gente fala a respeito de o Senhor se lembrar de algo, eu tenho certeza que você já viu várias vezes algo relacionado a isso, sobre quando o Senhor fala que se lembrou de alguém. Eu preciso te trazer isso. Todas as vezes em que a Bíblia fala que o Senhor ele se lembrou, não é porque ele tem problema de memória, ou porque ele esqueceu aquilo que ele te prometeu, não é. Todas as vezes em que a Bíblia fala a respeito de se lembrar de alguém, o Senhor está falando conosco que chegou o momento certo desse alguém. Mas quando a gente para poder entender em que a Bíblia fala que o Senhor se lembrou dela e se lembrou de Ana, que é esse personagem que a gente está falando, existe uma chave que, se a gente pegar ela, a gente vai conseguir ter êxito nas nossas vidas relacionadas aos nossos sonhos. Eu preciso te lembrar que, relacionado ao seu sonho, o Senhor ele não se esqueceu dele. A única possibilidade desse sonho não ter chegado até você hoje não é porque o Senhor está preparando o seu sonho. O único ser que precisa passar por processo para conseguir algo sou eu e você. Deus não precisa de um processo para construir nada. Aquilo que você sonha, e se você aprendeu ou se você já faz isso sonhando em Deus com propósito, eu preciso te lembrar, Ele já está preparado. Mas Clay, por que até hoje não chegou? É porque até hoje você não se posicionou da forma certa para você poder. Irmãos, existem coisas que, se o Senhor liberar sobre as nossas vidas nos dias de hoje, tem muita gente que se perde. Existem sonhos, projetos em que nós temos que, se o Senhor te entregar da forma que você está hoje, você se perde. Quero aproveitar aqui e já chamar os ministros, por favor. E aqui, como conclusão dessa mensagem, eu quero trazer algo sobre a sua vida, baseado em Sansão. E esse aqui é o nosso último exemplo. Sansão foi alguém que tinha um sonho de Deus, e esse sonho ele precisava ser cumprido através da vida de Sansão. E o sonho que o Senhor colocou sobre a vida de Sansão era para que Sansão destruísse os filisteus. Eu não vou ler, mas depois, se você quiser, está lá em Juízes 14:4.
o Senhor levantou Sansão, ou colocou esse sonho, fez forte, justamente com um propósito. E o propósito do Senhor sobre a vida de Sansão era para destruir os filisteus. Mas como Sansão decidiu por se desvincular do propósito do Senhor, ele pagou um alto preço. E a Bíblia fala em que Sansão ele teve os seus olhos vazados. E com os seus olhos vazados, ele teve também, antes disso, o seu cabelo cortado. E Sansão ele se tornou o lobo da corte. Era alguém que tinha tudo para dar certo. Mas por conta da sua desobediência, Sansão viveu o que ele não queria viver. Mas Sansão se posicionou novamente da forma certa perante o propósito do Senhor. E o momento em que Sansão ele se posicionou, ele faz a sua última oração, que está em Juízes 16, 28, que diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que foram curados. Dentro do que Sansão orou, pedindo ao Senhor para que Ele desse força nesses últimos momentos de vida de Sansão. O Senhor renovou as suas forças. E o Senhor, Ele concluiu aquilo que Ele tinha para poder fazer através da vida de Sansão, que era um sonho que era de Deus, que estava sobre a vida de Sansão. E como todos sabem, está lá em Juízes 16:30, e disse Sansão: morra com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou durante toda a sua vida. Sansão foi alguém que perante a sua morte, ele se posicionou dentro dos planos de Deus. Beleza, foi alguém que ainda deu tempo de poder consertar, ou de poder alinhar a vida dele com o Senhor, para que ele desse continuidade nos planos em que o Senhor colocou sobre a vida dele. Mas pelas escolhas de Sansão, Sansão viveu o que ele não queria. E aqui eu já te deixo uma pergunta: o que você vai esperar acontecer para você poder se posicionar dentro dos planos de Deus? O que nós vamos esperar perder para que a gente venha se enquadrar dentro dos planos de Deus? Eu preciso que você saia daqui lembrando que a única possibilidade de você ter os seus sonhos alcançados, logicamente que eu falei com vocês que a gente precisa sonhar os sonhos e planos de Deus, e a gente precisa entender que a gente precisa também ter sonhos com propósito. O Senhor deseja, irmãos, porque a gente venha alcançar tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que você sonha, que está dentro daquilo que você precisa viver no Evangelho. O Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Aleluia. Se você entrou aqui, talvez olhando para a sua situação e tudo aquilo que você sonhava, talvez você acreditou que tudo foi por água abaixo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar: ei, eu posso restaurar. Aleluia. Todas essas fases em que você passou e está passando, talvez você acredite vai mais dar certo. O Senhor está te dizendo: eu venci os
planos que eu tenho, Pai. Nós precisamos acreditar nesse poder em que nós tanto falamos a respeito. Eu quero te convidar a ficar de pé. Deus poderoso. Aleluia. Enquanto os ministros estiverem adorando, te peço para que você analise a sua vida. Você vai ter o seu momento aí com o Senhor. E você poder ter uma oração sincera. Se talvez até hoje você não fez isso, de ter apresentado os seus planos, os seus projetos ao Senhor, apresente. Te adoro.
consequência dos nossos erros ou por decidir abandonar aquilo que o Senhor designou sobre as nossas vidas, eu te peço, traga sobre as nossas vidas nessa noite. As pessoas que entraram aqui, que decidiram, meu Pai querido, em algum momento da sua vida, desistiram dos seus sonhos, dos projetos que o Senhor colocou sobre as vidas dele. Eu te peço para que o Senhor traga a restauração do Senhor. Nos alcança com tua misericórdia nesse lugar, com as mãos do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. E graças a Deus. Se você que decidiu sonhar os sonhos de Deus, levanta suas mãos e aplauda o Senhor. Então, Pai, eu peço na noite de hoje, unindo minha fé com a fé de toda a igreja, apaga o nosso pensamento e coloca em nós o pensamento do Senhor. Que possamos ser instruídos em tudo, obedientes em tudo, persistentes em tudo, mas em tudo dependentes do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Só você que recebe essa palavra, joga tua mão lá no alto e aplauda, glorifica, exalta o nome. Glória a Deus. Se assente aí um minutinho, esse bem rápido, bem breve. Nós vamos continuar adorando o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa fé. Prepara aí você que precisa de envelope, levante uma das mãos. Os consolidadores vai fazer chegar até você. Vamos baixinho aqui, gente, por favor. Mas alguém precisa? Coloca pra gente, por favor. Sonhamos sonhos de Deus. Vai além da expectativa humana. Cleito ministrou muito bem. Palavra muito direcionada. Obrigado, Cleito. Deus abençoe. Com certeza houve um preço que foi pago antes dele subir aqui. Isso nos alegra muito. Viver o sonho de Deus muitas vezes é abrir mão do nosso temporariamente. Abrir mão do nosso sonho temporariamente é honrar o Senhor. Porém, quando honramos o Senhor, Ele devolve a honra. E quando a honra chega, meu Deus. Eu fiquei pensando num negócio aqui, eu não sei se você pensou junto comigo. Quando o Cleito dizia assim: tem uma casa, vou abrir uma célula. Tem um carro, abençoa alguém. Eu pensei assim, Tati, tem um filho, o neto com o pastor. Ele falou, não. Esqueceu, né? Mas está no projeto. Prepara aí o teu dízimo, a tua fé.
muita gente e vem uma geração de remanescente nova. Você crê nisso? E essa geração vai perturbar o inferno. É exatamente por isso que alguns ainda não vêm, já são ameaça do diabo. Ah, pastor, por quê? Porque é uma palavra liberada sobre essas vidas. E essas palavras, quando são liberadas, a gente esquece, o diabo não. Ele sabe que é uma promessa. E ainda no ventre ele pode tentar, mas ele só pode tentar. Tem uma promessa liberada sobre a nossa vida, sobre esse ministério. E eu decidi viver. Tem alguém que decidiu viver junto comigo? Pode ter certeza que nós vamos viver isso. Prepara o teu dízimo aí. Quem quiser fazer via transferência, está ali o Pix. Nós temos 2 Pix agora. Tem o CNPJ e tem também o celular, que é o da igreja. Pode fazer qualquer um dos 2. Um é Banco Itaú, o outro é Banco Cora. Faça com alegria e com satisfação de estar cumprindo o propósito de Deus, vivendo o sonho de Deus. Apresente ao Senhor. Pai, obrigado por cada dizimista, cada ofertante da casa do Senhor. Toma a vida, Pai, de todos nós em tuas mãos. Toma aqueles, ó Deus, empresários, profissionais liberais, autônomos, todos eles, toma em tuas mãos. Que sejam formadores de emprego, que cresçam ao ponto de gerar emprego. Meu Pai, eu abençoo a vida da igreja, a vida de cada dizimista e cada ofertante. Abençoo também a vida daqueles que ainda não puderam dizimar e ofertar, mas que muito em breve terão tal condição. Pai, como diz o teu Evangelho, eu consagro o dízimo e oferta do teu povo e abençoo. E assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode ver no teu coração, está no teu lugar, meu altar dizimar e ofertar. Graças a Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem alguém nos visitando? Tem algumas pessoas aqui. Fique de pé, por favor, por um minuto, vocês que estão nos visitando. Você ficar com vergonha não? Tem mais alguém? Porque vocês vão receber pelo menos 3 abraços. Essa é a nossa forma de dizer a você: seja bem-vindo. Você e sua família são um presente de Deus para nós. Pessoas visitando a nossa casa de fora, são do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abraçar ninguém de Deus é tudo de bom. Glória a Deus. Gente, nós vamos encerrar hoje. Tá bem antes do horário, graças a Deus já conseguimos reduzir. Vamos manter o horário reduzido no meio da semana. Não injeção, repito, quando tiver momento, né? A gente vai sempre dar vazão ao Espírito Santo. Mas tentando moldar isso. Presta bem atenção, nós vamos encerrar hoje orando por crianças. Quem viu hoje o que aconteceu? Todo mundo viu, né? Infelizmente. Colocaram um nome lá, eu achei muito pesado. Quem lembra do nome? Ninguém?
coordenador da creche. Nome pesado, é algo que não se deve nem falar, mas muita gente lê, não sabe o que é mundo espiritual. Mas eu queria chamar aqui à frente todos os envolvidos no Ministério Infantil, todos. Nós vamos representar todas as crianças do nosso país, todos envolvidos no Ministério Infantil. Vem aqui para frente, por favor. Glória a Deus. Essas pessoas têm um trabalho lindo nas mãos, que é cuidar de criança. Pastor, e hoje ficamos assim, a gente já não estava muito bem devido ao que está acontecendo essa semana. A pastora chorou muito e ela se abalou. Eu fiquei pensando como que é grande o ministério de vocês. Pastora Aline, ela está aqui. Pastora Chico também. Peguei por aí. Ela está cuidando lá embaixo. Ela pode ficar aqui comigo? Só para a gente orar. A pastora Aline, junto com a pastora, parece que elas pensam junto. Eu fico observando. É incrível quando a gente está na conexão de Deus junto com elas. Eu fico pensando no cuidado de Deus, mas eu fico pensando também como o diabo é atrevido. Só que a força está sobre nós, não sobre ele. E é nós que precisamos fazer a diferença. Quem sabe o que é porta? Porta. Todo mundo sabe? Tem em casa? Tem. Então você fecha a porta para quê? Para ninguém? Então é objeto de? Alguém falou? Defesa. Cadê? Defesa, objeto de defesa, de proteção. Mas a Bíblia vai dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Será que alguma porta vai vir contra a gente? Não. Então é nós que vamos lá. A autoridade está na sua mão, a autoridade está na sua vida, a autoridade está na minha mão, na minha vida. E nós, como igreja, fazemos uma diferença gigantesca. E é isso que precisa entender. Domingo eu vou desafiar a igreja a amanhecer e anoitecer, levantar e deitar de joelhos. Quando você chegar perto da sua cama, tu vai ajoelhar. Quando você levantar, antes de dar um passo, tu vai ajoelhar. Se a igreja entender isso, acabou o inferno. Se a igreja entender o que é isso aqui, quando se prostra, acabou. Vai continuar levantando o inferno, mas vai cair com uma velocidade muito maior. Compreende o que eu estou falando? Toda a igreja fica de pé, por favor. Nós vamos orar por eles. Eu quero incluir a família, as famílias que perderam as crianças hoje. Eu fiquei pensando na cabeça do diretor daquela escola, daquela creche. Eu fiquei pensando na cabeça do responsável. Meu Deus, aqui é um lugar para guardar, para cuidar. Aí entra alguém aqui e faz isso. A pastora teve 2 sonhos com arrebatamento recente agora. Essa semana ela recebe um sonho também, um áudio de uma pessoa que está aqui, é do Ministério Infantil, que também teve um sonho com arrebatamento. Se eu não me engano, foi você, não foi? Levanta a mão, sim. Ela. E são sonhos muito reais, gente. E a Bíblia vai falar dos sonhos, que ele daria visões em sonhos, que ele mostraria através de sonhos. E onde a igreja está? Qual é a diferença que a igreja está fazendo, o que eu e você estamos fazendo? Quantas vezes nós oramos pelas escolas? Nós não fazemos isso, está errado. Nós cobramos do Lula. Que dia que você orou por ele? Ah, mas ele está todo bagunçado. Azar, nossa obrigação é orar. Nossa obrigação não é julgar ninguém, é orar. E se ele está lá, Deus permitiu. Se Deus falasse que não, ele ia entrar. Talvez foi até para mostrar para nós que o cuidado continua sendo dele. Então exerça o que está sobre a sua mão, que chama autoridade. Amém? Vocês do Ministério Infantil, coloca a mão no seu coração. Você vai representar as escolas, as creches.
as famílias, as crianças. Eu quero também interceder pelas famílias que perderam seus filhos. Estenda as mãos para cá, toda a igreja, e ora. Pai, nós apresentamos ao Senhor todas as crianças do nosso país, da nossa nação. Aqui, Pai, estão um ministério, pessoas que foram levantadas pelo Senhor, com amor por crianças, por vidas. E nós queremos, ó Pai, que as mãos do Senhor alcancem cada criança, blindando, Pai, pelo teu sangue, blindando, Pai, o físico, o emocional, o espiritual, blindando também os locais onde as crianças estão, as escolas, as creches, as igrejas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, meu Deus, guarda cada uma dessas crianças, guarda as famílias. Pai, traz um consolo sobrenatural na vida das famílias que perderam crianças. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia da alma, Pai, que foi tomada por demônios para causar esse mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos cada criança em tuas mãos, cada pai, cada mãe e cada pessoa que exerce autoridade sobre crianças. Assim nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero ainda repreender a autoridade que o Senhor delegou sobre nós, toda e qualquer entidade, todo e qualquer demônio que tem se levantado contra as crianças. Eu repreendo, cancelo e anulo todo e qualquer preparo do inferno contra nossas crianças. E uma vez mais, eu abençoo as crianças e eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Joga a tua mão no alto e aplaude o Senhor. Pode permanecer aqui toda a vez final. Se nós tomarmos essa postura, nós vamos diminuir os ataques do diabo. Amém, gente? Que culto gostoso, que palavra. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, mais uma vez nós somos gratos pelo que aconteceu aqui, pela presença do Senhor, pelo cuidado. Nos leve em segurança, Pai, dos nossos lares. Proteja, Pai, as igrejas. Proteja a nossa igreja aqui. Pai, se entrar alguém aqui dentro, ainda que com intenção errada, no meio do caminho, antes de subir a rampa, vai ter mudado a opinião. Porque o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que zela, o Senhor é aquele que age. 1000 cairão de um lado, 10.000 ao seu direito, nós não vamos ser atingidos. Que as mãos do Senhor estejam sobre nós. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Essa é a mão poderosa de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as 12 consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe. Deus abençoe vocês. Até domingo, em nome de Jesus. Domingo de ceia, vem para cá, participe conosco. Tem cantina, passe lá, abençoe.